Boa noite, Thelma, bem-vinda, tudo bem? Tudo Hoje é um bem? dia muito importante, né? Que a gente está celebrando, né? O Laudim, Lao Tse, dia 6 de março de 2023. Né? E aí, queria dar as salvas, né, para você, para que a gente bata esse papo sobre essa importante figura, né, dentro do taoísmo, né? Uhum. Uma figura histórica e uma figura mítica e uma figura que eu gostaria que você desenvolvesse, justamente. Hoje, tudo bem, Marie? Então, quem está aqui assistindo aí a nossa live, né? É um prazer estar aqui falando sobre o Lao Tzu, né? A gente já falou em outra ocasião, né? Mas é um tema que sempre tem um ponto de vista novo, né? A ser falado, a ser explorado. Dentro do caminho taoísta, o mestre, né? É referenciado como Lao Tzu, né? Então, todo esse trabalho de divulgação que a gente conhece, né, do taoísmo, a gente sempre associa a Lao Tzu. Né? O que a gente conhece de mais puro no taoísmo é o tratado Caminho da Virtude, o Tao Te Ching. Então, o texto fundamental, né, da divulgação taoísta é o Tao Te Ching. É o texto ditado, né, falado pelo mestre Lao Tzu. Né? É um texto fundamental, como a gente sabe. Aqui no Brasil nós temos várias traduções, né? O texto talvez mais traduzido da língua chinesa, junto com o I Ching. Né? Acho até que o Tao Te Ching é mais traduzido É do que o mais traduzido, ele está emparelhando com a Bíblia, né? A Bíblia é mais do que ele. dizem, né? Isso Uhum. os comentaristas, né? Os estudiosos. Então, um texto que tem várias camadas de leitura, né? É um texto que não está pronto, digamos assim. Cada momento na história, né? Nos estudos, encontra-se uma versão, né? Mais apurada, digamos assim. Né? Muitos dizem que não é autoria de uma só pessoa, é um coletivo. Né? Mas nós seguimos essa ideia do texto fundamental, né? Um texto que não tem data, né? Nomes, não se situa num contexto histórico, né? É um texto, digamos assim, atemporal, né? Mas é um texto que permite entender a natureza humana. Né? E ao longo desses séculos todos, desse tempo todo, desde o início do texto em si. Né? Então, o Lao Tzu é associado a esse texto. Mas tem outros textos também importantes que foram revelados por ele. Né? E quem é o Lao Tzu? Né? O Lao Tzu é essa figura, né, que na tradição taoísta, né, na visão cosmológica taoísta, ele viveu, né? Ele esteve presente aqui, ele tem um caminho, uma trajetória de, de transformação. Né? O taoísmo sempre nós temos esse caminhar como é que eu posso dizer, de um processo passo a passo de realização espiritual. Então, você sai, você vive no mundano, né? E você se prepara espiritualmente. Então, é muito importante. Você passa por algumas iniciações, e isso aconteceu com Lao Tzu. Né? Ele tem uma mestra, né? A mãe dele, a mestra dele. Essa questão do feminino no taoísmo, a gente vem falando também aqui já há algum tempo, né, Marie, sobre esse Sim, assunto. É muito importante também. Então, o Yin que gera o Yang, o Yin que sustenta o Yang, né? O Yin associado aí ao feminino, sustentando dando um sentido a essa clareza, essa luminosidade do Yang, né? Essa objetividade. Então, a subjetividade do feminino, né? Sustentando a, a própria luminosidade, claridade, objetividade do Yang. Né? E isso se dá com Lao Tzu, né? Então, ele é considerado o grande mestre do taoísmo. E se a gente for um pouquinho mais profundo, Marie, ele é uma manifestação de uma divindade chamada Lao Jin, Haishan Lao Jin. Então, Supremo Senhor, Sublime Senhor Lao Jin.
né? Que é uma divindade muito importante, né, dentro da cosmologia da tradição taoísta. Sim, porque vai estar dentro da tríplice transparência, não é Isso, isso? vou mostrar a vocês. Dizem, né, Exatamente. que o Lao Tzu, esse senhor, né, das orelhas grandes, é chamado Li'er, família Li'er da orelha grande. Orelha grande é aquele que ouve, que escuta, né? Ele é a encarnação, a manifestação dessa divindade que está aqui no canto em amarelo, né? Uhum. Que é o mestre, representa o mestre na tríplice transparência, né? Então, essa tríplice transparência, ela é uma síntese, né, do princípio da visão taoísta, né? Do desenvolvimento espiritual taoísta, se nós podemos falar assim, né? Então, resumidamente, a gente não vai se deter muito aqui, mas nós temos um caminho, um princípio, né, que nos guia, um mestre que nos orienta nesse caminho e E a sagrada leitura. isso. Uhum. Então, olha, a importância do Lao Jin, né, do Taisao Lao Jin, né, dentro dessa visão do taoísmo, né? E a última manifestação é essa do senhor Lao Tzu, que geralmente, né, depois nós vamos colocar a imagem, né, Maria? Sim. Aqui eu gosto de mostrar essa imagem fazendo uma distinção, porque eu acho que fica bem distinto, né? Ele em pé, né? Uma forma, Fazendo o gesto, né, de apontar para cima e para baixo, né? uma forma, digamos, próxima, né, da ideia desse mestre, né? Desse mestre vivo, né? Uhum. Manifestado, digamos assim, né? Então, é, Lao Tzu, vocês vão encontrar outras representações. Uma das mais famosas também, que nós vamos colocar depois também aí para vocês, né? É a dele no boi, né? O caminho que ele fez, né? E é muito importante essa trajetória. Boi ou búfalo, né? Uhum. Isso, essa saída dele do Oriente para o Ocidente, né? A ideia de levar o conhecimento, né? Já que ele era o mestre, né? O próprio sentido desse mestre que leva o conhecimento, né? Então, é a imagem dele sentado no boi, né? E aí, o búfalo, como você falou, né? E o conceito de bondade, né? Do próprio mestre, que a ideia do boi como bondade, porque o boi é associado ao elemento terra, natureza terra, levando, né, através de um gesto generoso, né, O esse mestre. conhecimento. Né? Então, é importante ter essa imagem também em mente desse senhor, né, de barbas brancas, né, de orelhas grandes, né, que fazia essa conexão, né, entre o passado e o futuro, né? O Lau como velho, né? Alguém que é velho que fala do passado, né? Isso é Sim. muito interessante da gente entender também, né? Sentado também de lado, né? Também, né? Uhum. Seguindo uma naturalidade ali também, né? Aham. Deixando esse animal guiar, né? Na confiança do caminho. Essa ideia, isso que você está falando. Então, seguir com simplicidade, bondade, né? Afetividade, se você quiser, caminho da naturalidade. Da E a gente naturalidade. também tem as joias, né? O tesouro do taoísmo, os três tesouros, né? Então, a gente percebe, né, o quanto a figura, né, do Lao Tzu, ela traz, né, ela tem importância para a gente entender, né, o taoísmo. Né? Então, a própria figura dele, né, já em si. Como um exemplo, né? Um exemplo de desapego, né? Que tem muito a ver com a imagem do eremita, como a sexta linha no I Ching, vamos dizer, né? Aquele que já se retirou, ele já cumpriu a obra dele, e aí ele vai fazer essa viagem para levar os ensinamentos aonde os ensinamentos estivessem sendo necessários, de acordo com essa naturalidade, né? Uhum. E aí ele vai encontrar, né, o oficial da fronteira, né? Que, na verdade, o oficial da fronteira já estava esperando por ele, sabia Maravilhoso. já sabia que ele ia passar, por ali um grande mestre.
É uma coisa que você falou que nesse encontro, né, quer dizer, o Lao Tzu, olha que interessante, ele era o bibliotecário da corte, né? Então, aquele que tem um conhecimento. E esse conhecimento, como você falou, né, essa expressão, essa manifestação do conhecimento, essa expansão do conhecimento para se tornar como sabedoria, né? Como algo que é de todos, né? O que deve chegar a todos, né? Como sabedoria. Vivido, né? Vivido com simplicidade, humildade, afetividade, né? Os 3 tesouros que você já tinha mencionado, né? Praticado um exemplo, né? O mestre como aquele que está dando um exemplo vivo, né? Uhum. Por isso que o texto, né? O texto fundamental, que é o Tao Te Ching, que tem os 5.000 caracteres, né? É um texto de fácil leitura, né? É claro, a gente brinca que é de fácil leitura, mas realmente é de fácil leitura, né? De fácil entendimento, digamos assim. Para nós ocidentais, ele não é de fácil leitura porque foi escrito em chinês, óbvio, né? Mas ele é de fácil entendimento. Né? Então, ele traz nas palavras, né, um entendimento em si, né? Então, é nesse sentido que é fácil entendimento, né? A questão da síntese, né? É um Isso. conhecimento sintético, né? E, ao mesmo tempo, de uma profundidade enorme, por sua própria simplicidade, né? Inúmeras vezes ele também cita, né? É tão fácil que é difícil de você né, seguir, praticar. Né? Então, é muito interessante isso, né? Chamando a atenção a essa simplicidade. É que como a gente elabora demais as coisas, né? Isso mesmo. Esse é o grande desafio, né? Eu acho que é interessante por que a gente fala tanto, estuda tanto um texto que foi escrito há séculos, que originalidade, né? Que princípio tem esse texto, né? Ele é universal e ele traz esse sentido da síntese, né? Dessa simplicidade, né? Que não é o simplório, que a gente já falou muito em outras lives, né? Exatamente. Não é ser simplório, né? É extremamente profundo, é o simples extremamente profundo. Né? Então, essa simplicidade, às vezes, ela é muito complexa. A simplicidade é simples, mas o entendimento da simplicidade, às vezes, é muito complexo para algumas pessoas. Então, a gente precisa descomplicar, né? Tornar mais simples a simplicidade. Né? E aí, talvez menos palavras, né? E o texto nos ensina isso, né? O texto nos ensina isso. Menos palavras às vezes é fundamental, né? Falar pouco é o natural, né? Então, essa ideia, né, do próprio texto nos falando sobre isso. Então, esse é o texto fundamental, né? Nós taoístas também temos um outro texto muito importante que é escrito, é lido, é entendido como um mantra, mas também é um texto que é estudado, né, que é o Tratado da Transparência e Quietude Permanente. É um texto muito bonito também, né? Que fala das qualidades do céu e da terra, né? Que o homem deveria se orientar por essas qualidades do céu e da terra, a transparência do céu e a quietude da terra. É um texto clássico também, muito traduzido, e na tradição taoísta, na tradição religiosa taoísta, ele é recitado, né, como um mantra, ele é, né, como um sou, como a gente fala, né? Então ele tem era uma invocação. Uma qualidade vibratória, né? Vibratória, perfeito. Isso mesmo, Maria. O Chamando. Tao Te Ching também. Algumas escolas recitam o Tao Te Ching, né? O Tao Te Ching também é um texto para ser recitado. Por ser curto, né? E cadenciado, né? Porque ele é uma poesia lá, então tem uma métrica, né? Então, esses 81 capítulos, eles são recitados também, podem ser chinês, né? Em chinês, né? Algumas pessoas recitam em português, pode até recitar em português, mas a força originária, a força que nos une, né, à tradição, é na leitura, na língua chinesa. Né, porque nós nos unimos nesse momento no tempo com todos aqueles que já fizeram a mesma invocação
na mesma tradição ao longo de todos os tempos, para o passado e para o futuro, né? Levamos um Está fluxo. vibrando na mesma força Na mesma energética, na mesma energia da tradição, né? Então, é nesse sentido que é importante a invocação ser feita em chinês, né? Então, o mantra, como eu falei, a invocação que é o do tratado, né? Texto muito importante. E dentro da tradição taoísta, né, aí, percorrendo um pouco mais aí nosso caminho, o caminho do mestre, né, do nosso boi, né? Aí andando um pouco mais à frente aí com o nosso boi, a gente poderia dizer também, Marie, que, na verdade, ele também, por ele ser considerado uma divindade, por ele ter ascensionado como Lao Tzu, né? Embora ele fosse a manifestação já de uma divindade, mas ele, como Lao Tzu, também ascensionou, né? A gente tem um mantra, uma invocação, né, que fala sobre ele, sobre a trajetória dele, né? Também recitado na forma de mantra, também é um texto a ser estudado, né? E é uma invocação muito bonita, né? Que fala, resumidamente, né? Começa chamando, né? Invocação preciosa do patriarca do caminho. Lao Tzu foi o patriarca do caminho do taoísmo, né? É com ele que a gente tem a primeira definição de um caminho. Então, o caminho que vai, ele é o patriarca desse caminho. A gente tem ele desenvolvendo toda a ideia do que a gente entende hoje em dia como taoísmo, né? Taoísmo no seu sentido natural, né? Não codificado dentro de uma igreja, mas no sentido do Tao, né? Então, uma coisa que eu queria fazer uma ressalva, né? Porque essa palavra patriarca hoje em dia, ela gera sempre algum, né, um ruído, que nada mais é do que aquele que abriu um caminho, né? Enfim, não tem nenhuma conotação dentro de nenhum tipo de outra abordagem, né? Sempre é bom falar, né? Até porque dentro do caminho espiritual taoísta, como a própria Thelma já havia dito, né? É o Yin que gera essa potência da luminosidade do Yang, né? Então, as mães, as mulheres, né? O feminino como aquele que vai amparar esse espaço do Yang, né? Então, é algo muito importante de dizer, porque às vezes a gente está aqui usando um termo que é um termo clássico dentro do nosso vocabulário, e nós vamos continuar usando esse termo, né? Porque não nos fere em nada, pelo contrário, e é uma coisa importante também, como a gente está falando, assim como o mantra, a gente recitar dentro da linguagem original, a gente manter ao máximo, né, possível e usar os recursos da tecnologia para que essas informações cheguem, e a gente, às vezes, também tentar limpar um pouco isso, porque às vezes tem outros contextos, pode ter outras coisas, mas nesse contexto aqui, vamos ficar tranquilos, porque o caminho espiritual ele é universal, ele não separa ninguém por questão nenhuma, né? Então, todo mundo tem a possibilidade de se desenvolver espiritualmente em qualquer posição que tiver, da mais bacana à menos bacana, e ficar atento também que pode mudar de posição, né? Então, né? Eu diria para você que essa questão, né, ela é muito relativa na visão taoísta, claro. Mas a gente tem, por exemplo, mulheres que fundaram escolas taoístas, né? Escolas de estudo, escolas de práticas taoístas criadas por mulheres, né? Sim. Então, essa ideia do termo, alguns termos, né, eles falam da primazia, né, ou da, digamos assim, relevância. Eu também não vou entrar nesse questionamento. Né? Mas uma questão energética da transformação espiritual da mulher ser até mais favorecida, né, energeticamente dentro do corpo feminino, é isso. Algumas práticas energéticas, né, algumas práticas de meditação, na mulher, né, ela encontra, digamos, um encaminhamento, né, com maior facilidade, né, até pela questão do corpo da mulher, do aspecto yin, né, então, da relevância do aspecto yin dentro de algumas escolas desse corpo feminino. Né?
Mas isso é um outro papo, a É gente um acabou outro papo, foi apenas uma pequena digressão, só para a gente alinhar, é, né, um vocabulário que nós vamos seguir usando, né? então, é importante a gente ter em mente isso, né? Que fala de alguém que dá início, né? Que marca toda uma trajetória, marca toda uma linhagem. E a partir do Lao Tse, que você vai ter o desenvolvimento da linhagem taoísta. Isso é muito importante da gente não perder de vista, né? O desenvolvimento de toda a linhagem taoísta, não só inclusive das escolas de meditação, né? Uhum. O oficial da fronteira, que é essa pessoa que, através de cálculos astrológicos, né, percebeu que haveria a passagem, que a passagem desse mestre seria feita naquele local, né? E lá foi trabalhar, pediu transferência para lá estar antes da chegada do Lao Tse. Ele é uma das pessoas, né, um discípulo do mestre, né, que fundou as escolas, deu origem às escolas de alquimia taoísta, né? Então, a gente vê que o grande marco espiritual se dá com Lao Tse, né? O marco E espiritual taoísta. é muito interessante isso que você está falando também, porque dentro dessa questão de abrir um caminho para um caminho espiritual, né? Não é uma questão de consanguínea, é uma questão de mestre e discípulo, né? É uma questão de você se afiliar àquela energia e seguir aquela tradição, né? É, que é muito interessante, porque assim, Muito nós interessante. estávamos lá com o Nishi, né? Mas ele fielmente levou adiante as palavras do mestre. Então, esse Uhum, sentido dele estar ali presente, dele se preparar, ele pedir ao Lao Tse para que ficasse e citasse mais, falasse mais para eles, né, sobre o tal, né? E aí, por isso a gente tem um outro tratado muito importante, chamado Tratado de Ascensão pelo Ocidente, né? Que fala dessa passagem, né? Mostra essa passagem, né? Um texto muito importante, não está traduzido em português totalmente, nosso mestre começou a fazer a tradução desse texto, mas não chegou a findar, né? Eu não conheço nenhuma tradução em português, né? Desse texto, que o Cheng, né? Nosso mestre, traduziu como tratado de ascensão via Ocidente, pelo Ocidente, né? Então, é um texto muito importante e é um texto que foi dito pelo Lao Tse para o oficial da fronteira e permaneceu escrito, né? E a sua força, né, se manteve nas palavras. Então, esse também é um outro texto importante. Então, a gente vê o quanto de conteúdo, né, a gente tem dentro da tradição taoísta gerado, deixado pelo Lao Tse, né? E a força das suas palavras, né, do seu ensinamento, né, caracterizando ele realmente como mestre do caminho, permanecem até hoje. Você Tá? pode situar para a gente, Thelma, assim, temporalmente, né? O Tao Te Ching, porque ele é mais recente, né, do que o I Ching, só porque a gente não mencionou. Então, Ele viveu, ele nasceu, olha só o horário dele, a gente pode fazer um mapa dele. 25º dia da segunda lua do ano Genshen, da era Yin, no período de 1408. Então, ele viveu na dinastia Shan, Shang, uhum. tá? Dinastia Shan. Thelma, você pode falar para a gente sobre o calendário, né? Porque nós iniciamos essa live aqui falando, né, que hoje, dia 6 de março, é o dia que a gente está reverenciando, né, o Lao Tse, Lao Jin, o patriarca do caminho espiritual taoísta. E aí eu queria que você falasse um pouco, porque não é o mesmo calendário, não é? O calendário chinês, né? E a gente marca as datas de comemoração das divindades, né? Dos mestres ascensionados, dos mestres e mestras, né? É um calendário que ele tem chamado luno solar. Ele é medido, né? Pelo movimento do Sol e pelo movimento da Lua, né? Então, as datas comemorativas taoístas
elas estão relacionadas ao movimento da Lua, calendário lunar. No ano de 2023, que é esse ano do coelho, o calendário lunar começou no dia 22, né? E, então, a data de comemoração do Lao Tse é segunda lua. Então, 15º dia da segunda lua. Né? É uma data fixa. E que, se nós fizermos a comparação com o nosso calendário ocidental, cairá no dia 6 de março. Nesse ano, né? Esse ano de 23, isso. E assim sucessivamente. Então, nós temos como taoístas, nós temos um calendário taoísta, como a gente chama, né? E ali nós temos as datas, as comemorações, as entradas energéticas das estações, as mudanças energéticas, né? Elas são todas comemoradas, né? De acordo com o calendário lunar. Então, eventos de ascensão, né? De nascimento de algumas divindades, como Lao Tse, Lao Jin, Domu, Liu Tzu. Então, são lembradas a partir são datas fixas, né? E que, de acordo com o calendário lunar, né? Lunar, e aí são transformadas, né? Isso. Por nós. É o dia 6 de março, né? Eu fui ordenada num dia de Lao Jin, né? Num dia como esse, né? Na 15º dia da segunda lua do ano, né? Que não é justamente 6 de março, né? Caiu no 13 de março. Né? Então, é o dia da minha ordenação taoísta, né? Então, foi uma escolha, né? Então, geralmente, as datas das divindades também são apropriadas para eventos importantes, né? Então, uma ordenação é uma data evento importante, né? E se associa a uma divindade, né? A geração de vocês foi uma data da Domu, né? Domu, a mãe das constelações. Ela nono dia da nona lua, né? Essas referências elas são importantes. A gente mede as ações, né? O tempo taoísta de acordo com essas datas também, né? Então, quando a gente fala de uma iniciação, né, de leigo, uma ordenação e outros eventos, né, são sempre relacionados a esse ano, né? O próprio nascimento do Lao Jin, né, como Lao Tse, ele tem uma data também, uma data específica que marca esse nascimento, né? Então, a gente tem sempre essa correspondência, né? Como você mostrou na imagem, né, do Lao Tse dentro daquele livro, né? Você vai ver que ele aponta para cima e aponta para baixo, né? Justamente nessa trilogia, né? Que justamente todo o pensamento taoísta se orienta, que o homem ele é que faz essa conexão entre, né, a terra e o céu, né? Então essa questão, né, do caminho espiritual, enquanto essa conexão com o microcosmo, a terra, enfim, né, a própria energia vital do próprio corpo e o macrocosmo, né? E é muito interessante. E esse livro também tem uma história, se você pode contar para gente. Aproveitar. Esse livreto aqui, que é muito. Ele é precioso no sentido dele ser uma transmissão, né? Então, ele é resultado, na verdade, na década de 90, foi feita uma colaboração, né, para reerguer o templo Lao Tse na China continental, né? Esse movimento começou antes dos anos 90, mas ele foi inaugurado em 90, 97, 98, mais ou menos isso. E ele esse livro ele traz toda uma contabilidade junto com, digamos assim, um relatório. Mas, quem fez a doação, né? A doação do evento, né? E o nosso mestre esteve lá, né? Na época, né? E trouxe junto com esse livro a medalha do Lao Tzu. É legal ter também a medalha. Já vou achar. Essa medalha foi feita também por conta desse evento. Tem um baguá, né? E linda. Na frente ela tem um Lao Tzu, né?
mais no Lao Tse, um evento comemorativo, né? E esse livro ele traz essa informação. E no livro, né? Depois a Maria a gente vai colocar, tem a foto do nosso mestre, o mestre do mestre, o mestre de Sim, meditação de alquimia, que é o mestre Marroyan, né? É o mestre Marroyan, ele está aqui, ele é o mais velho, né? Da blusa, da jaqueta mais clara, depois a Maria vai colocar a foto melhor, né? sim. Ele Uhum. foi considerado, né? Foi como uma honraria, né? Como se fosse um presidente de honra que esteve presente, né? Durante toda a preparação e realização, né? Dessa Da restauração. reabertura, né? Restauração do tempo. E aqui tem uma imagem, a imagem que tem lá, também do próprio Lao Tzu em pé, né? Por que em pé, né? Porque o em pé fala do se reerguer, né? Algo que precisa se reerguer, né? Então, é muito inspirador a própria imagem do livro, né? Trazer o Lao Tzu em pé, né? Ele falando desse erguer-se, né? Então, o dedo, como a Maria falou, voltado para o céu e para a terra, esse ressurgimento, né? Essa reforça que renasce, né? A força espiritual que renasce, né? E não à toa no local de origem, no próprio território chinês, né? Então, eu guardo com muito carinho, né? E tenho feito os meus estudos com ele, nele, né, dentro das minhas possibilidades, né? Eu pedi depois para a Marie colocar, né, Sim, o texto, é, o texto do tal que tem aqui para que a gente possa mostrar para vocês, tá? Então é um texto muito importante. Tem aqui o da invocação, como eu falei, o texto também do Tratado da Quietude, desculpa, Tratado da Tranquilidade, transparência, a transparência, tranquilidade, porque é tudo permanente. Tratado da Transparência e da Quietude Permanente. Em algumas traduções, você pode falar da tranquilidade, né? Uhum. Essa é a virtude Yan da Terra, né? É a virtude que a Terra demonstra, né? Com mais virtude, que é a sua tranquilidade, a sua quietude. E a limpidez ou transparência do céu, né? Que é a virtude Yan do céu, né? Que é que ele nos revela. O céu é transparente, né? Ele tem uma limpidez, né? E a terra, ela resguarda a sua quietude. Então, são palavras muito bonitas, né? E tem todo um sentido mesmo de transformação. Então, quando a gente fala, né, ou recita palavras como essas, né? A gente está Uhum. reforçando a força Imagens primordiais que, disso. que invocam na gente Aham. sensações e sentidos que são necessários a esse resgate para que a gente se sintonize, né? É o nosso retorno, É o né? nosso retorno. Nosso retorno àquela fonte primordial, né? Então, eu há pouco tempo fiz um estudo mais detalhado sobre o tratado, né? Sobre esse tratado da quietude, e é muito bonito, né? Você poder entender e viver dessas palavras, entender o sentido delas realmente, né? Então, essa é um aspecto importante sobre o calendário que a gente está falando agora, né? E sobre todas essas manifestações, e sobre o livro em si, que esse livro, né? Mas, na verdade, ele é um resumo de uma história muito bonita, né? Que a gente pôde compartilhar daquele momento, né? Mesmo à distância, né? Com a Sim, força espiritual do do Lao mestre Tse, Mar. Uhum. através do nosso mestre, o mestre Ma. Exato. Então, isso fala da continuidade, né? Dessa força transmitida, né? E que, de uma certa forma, né, Marie, nós estamos transmitindo aqui, né? Mesmo online, né? Uma continuidade, né? Uma força que permanece, né? Isso é muito importante também, né? Você tinha me perguntado sobre o Lao Tzu, né, a figura viva dele, né, o que ele viveu. Então, a orelha grande, né, a família da qual ele pertencia, a mãe que ajudou, que orientou ele no caminho espiritual também, né, e a data que ele viveu, né,
foi na dinastia Shan, né? Período século 13, 14 antes de Cristo, né? Teve a vida dele, né? Então tem muitos relatos sobre isso, né? Relatos taoístas e não taoístas também, né? Que buscam saber quem foi essa figura, né? É muito importante no taoísmo, ele como ele lá e o Xuanzi, talvez sejam os dois personagens mais estudados, né, no taoísmo, né? E existem várias publicações que vão aprofundar, né, no sentido de quem foi o Lao Tse, né? Uhum. E existem também aquelas anedotas, né, de que o Confúcio queria se reunir com. Aí você vê que tem. Existe uma lenda até que eu já publiquei uma lenda sobre, né, Uhum, esse encontro, né, da Lao Tse. O Confúcio ficou muito curioso para conhecer o Lao Tse, saber quem era Lao Tse, né? Foi até lá uhum, e conversou com ele, né? E teve uma impressão, né? E chegou para os seus discípulos, voltou para sua terra, falou para os seus discípulos a impressão daquele homem, né? Que era algo que não se revelava, né? E os discípulos confusos, né? E aí tomando isso como uma brincadeira, né? A liberdade da palavra era assim, mas quem é esse homem que é mais, digamos assim, poderoso, entre aspas, do que o nosso mestre? Né? E um deles foi até lá, né? E foi recebido pelo Lao Tse, né? E ficou impressionado com a capacidade do Lao Tse e viu outra virtude, outra qualidade, né? Mas mestre, ele se mostrou para mim de outra forma. E aí, quando ele voltou, né, claro, ao Confúcio. Então, Lao Tse se manifesta, se mostra de várias formas, né? Ele não é algo que você possa defini-lo como uma coisa só, né? Uma imagem única, uma imagem construída sobre ele, né? E aí isso foi de uma grande, de uma profunda compreensão de quem era esse homem, de quem seria esse homem, né, Lao Tse, esse autêntico homem, né? Lao Tse, né? Essa história é muito interessante, né? Uma passagem que é dita de uma forma muito, digamos assim, não realista, né? Porque uhum. as épocas Porque são né, teria um gap temporal aí, né? muito, muito Essas duas grandes, né? figuras. Muitos séculos, né? Uhum. Mas que fala, talvez, das escolas, né? Sim. Das escolas Uhum. posteriores aos dois mestres, né? E é muito interessante também porque fala do mestre, o mestre autêntico, como uma qualidade manifesta, né? Sim. E que é algo que é uma qualidade manifesta energético e que ela se manifesta, ela surge, ela brota, né? Então ela pode ter, como o taoísmo também, né? Ele não é dogmático, ele não como é que se diz, a gente aqui está falando dele, mas não é algo dogmático, né? Que você tenha. Ele permite paradoxos, ele É, permite essa. Exato. É muito, muito interessante, né, do taoísmo, justamente essa abertura, né, que é um dos princípios do caminho. Né? então, eu vou também buscar essa crônica, né? Tem- Uhum. eu fiz um post sobre essa crônica, essa passagem. Aí a gente pode botar na descrição, pode procurar aqui na descrição que vai estar. Então, a gente entender também essa relação, né? Essa subjetividade, né? Usando uma palavra muito moderna, né? Que se revela em na sua multiplicidade, né? Não era de alguém que era dogmático, como você falou, né? Esse é o homem. Esse é a definição, né? Então, não tem forma. Então, é um pouco essa ideia, talvez, né? Dessa mensagem, dessa crônica, né? Uhum. O discípulo viu não E, foi a mesma coisa que o mestre viu em Lao Tse, mas né? mesmo assim era autêntico, né? Também era autêntico, também era Lao Tse. E também era Lao Tse. Então é muito interessante, é muito Isso é muito interessante, legal você ter feito essa muito lembrança. legal. É. Eu acho que a gente falou bastante, né? Explorou bastante o nosso tema aqui, né? É muito rico e diverso, Sim. plural, né? Não é nossa intenção aqui fazer
um estudo histórico aprofundado, detalhado, né, com as fontes ocidentais, né, mas a gente segue o texto essa informação, tudo isso que nós falamos, está dentro da visão do canon taoísta, né? Sim. Todo esse conhecimento é um conhecimento dentro da tradição da escrita taoísta, né? Então, não é dentro de um estudo ocidental e até mesmo Histórico, né? De registros e nós temos muitos. porque, inclusive, né, eu me lembro muito bem do mestre Cheng, né, ao passar para a gente, ele colocando essa questão, né, a mente, né, da academia, a mente do registro histórico, ela vai trabalhar em documentos e ela não vai trabalhar na transmissão oral, né? Então já Isso. tem uma questão. E documento, transmissão oral, às vezes, não vai bater, e aí para o historiador, e está corretíssimo, não estamos questionando isso, ele Então, tem que ir em cima do documento, ok. claro, E dentro de uma tradição, você pode seguir aquilo que veio da tradição oral, que aí aquele documento físico, ele não vai ter aquela mesma qualidade histórica, né? Não vai ter mesmo tempo, porque de repente foi registrado depois, enfim, mas ele segue uma determinada... E aí não tem nenhum problema em relação a isso, né? isso que você falou é importante ser mencionado. Um outro aspecto também, como é que esse conhecimento foi transmitido para a nossa geração, né? Uhum. Foi através de a ideia de, por exemplo, na formação havia uma cadeira, se podemos falar assim, né? Um curso sobre história do taoísmo, que não é a história, né? Essa história é Da literal, história, dos documentos. isso que você acabou de expressar, de falar. Uhum. O que era ressaltado naquele momento, né, para o grupo? As principais, as principais técnicas taoístas, os mestres e as dinastias. Então, a correlação entre técnica ou escola, né, ou conhecimento, né, porque a palavra técnica tem um sentido para a gente, mas pode parecer que é algo muito mecânico, não é? Mas Uhum. a técnica é um conhecimento. Uma tecnologia, vamos supor, né? É uma Tecnologia escola, espírita. Uhum. é uma escola transmitida por um mestre. Esse mestre estava dentro de um contexto histórico, dentro de uma dinastia. Então, ele sempre destacava isso, né? Era uma aula, né? É um conhecimento e era lido diretamente do canon, né? Isso também é importante frisar. Uhum. É todo dentro de uma visão de transmissão de um colégio taoísta, né? Exatamente. De uma tradição oral e documental dentro, né, Dessa forma, de um fluxo da vida cotidiana, né? Que é como diferente do... e eu queria também que você comentasse, até porque eu pedi para você arranjar para a gente as imagens, né, desses textos que em muitas cavernas, em muitas florestas, né, eram esculpidos em pedra, em né? Se pedra. você pode comentar isso. Pois é, porque a permanência, né? Embora a gente fale dessa fluidez do tal no tempo e no espaço, né? Dessa transformação constante, a mutação que Uhum. está o tempo todo, né? O conhecimento, muitas das vezes, era gravado em pedras, no sentido desse conhecimento ser é, fixado, né? Então, essa ideia, né? A escrita, e aí a gente pode se estender aqui, né, Marie, mas eu não vou me estender. A Temos gente uma live aqui no canal que fala sobre caligrafia, se você quiser dar não, uma sobre olhada. caligrafia, sobre escrita, então, a Uhum. escrita oracular, a escrita chinesa tendo origem a partir do oráculo, as primeiras palavras chinesas, os caracteres relacionados ao movimento na natureza, e os textos, por sua vez, escritos em pedra, né, mostrando a sua permanência, né, são muito importantes nesse sentido, né? Então, quantas escolas permaneceram o conhecimento, a transmissão do conhecimento através dessa marca, né, no tempo, essa permanência daquilo que é impermanente, porque impermanente somos, mas algo que fica, né? E os textos ficaram assim. Tem vários textos escritos, tem tratados em forma de textos mesmo, de papiros, Uhum. posteriormente, principalmente no campo da astrologia, a gente vai encontrar muita coisa escrita,
guardada. E tem uma lacuna, né? Essa palavra lacuna, né, é muito interessante, né? Porque ela vai ser É uma, in, né? É in. ela vai ser uma lacuna eterna, de Aham. escolas que se perderam no tempo, né? E que o conhecimento permaneceu através da oralidade. Um exemplo muito rápido e importantíssimo e que a gente entende como tal é o Fuxi. Fuxi não escreveu nada, não havia como escrever. Maravilhoso, maravilhoso. Né? Quem Criou um sistema maravilhoso, complexo, né? E durou, né? Então, quem resgatou foram os mestres posteriores a ele, né? As escolas taoístas, o conhecimento taoísta foi resgatado, foi transmitido oralmente e escrito, colocado no papel, né? Digamos assim, muito posterior à existência do Fuxi. Mas está dentro da tradição taoísta de transmissão, né? Então, a transmissão, ela é fidedigna, né? Ela é fidedigna. Aqui vale ressaltar que quem conta coloca sempre um ponto, né, que é esse ditado, quem conta sempre coloca um ponto, pode colocar um ponto, mas a origem está lá. O ponto original se permanece. Né? Então, isso é muito importante para a gente ter em mente. Tá? Outra lembrança que me vem, Thelma, por exemplo, quando eu estava fazendo a minha formação, eu me lembro do Cheng falar para a gente, porque alguém fez a pergunta, Cheng, mas isso é um mito, né? E aí a resposta dele foi, olha, algumas pessoas vão dizer que sim, mas aqui dentro da nossa tradição é muito importante que a gente possa aceitar a possibilidade de que tenha sido assim. Né? Isso é uma coisa muito interessante, por quê? Porque nós estamos nesse mundo, né? Como a Thelma falou, estamos vivendo aqui no mundo. Nós não vamos negar a história, nós não vamos negar, né, os conhecimentos do dia a dia. Claro que não, né? Mas a gente pode ter em mente, do ponto de vista desse conhecimento espiritual e dessa transmissão, que há a possibilidade, né, de que tenha sido exatamente assim. Né? Então, era muito bonito que ele falava também. Né? Essa é uma questão da liturgia, né? É uma questão da crença, né? Uhum. Diz respeito a cada um, né? Aqui no caso a cada um de nós, né? Se você for se aprofundar, você vai entender o simbolismo, né? Então, 81 capítulos, 81 meses, né? Uma gravidez demorada, uma vida, viver 200 anos, 300 anos. Isso tudo está dentro de um entendimento mais profundo, né, da tradição. Né? Então, os segredos... Uma qualidade do tempo, né? Uma qualidade numérica, energética. Mas o que eu quero entender é que esses segredos, né, essas passagens que podem parecer, elas são portas que se abrem para o entendimento, como você falou. Então, número é um conceito importante. O 81 é o 9 vezes 9. É o Yan combinado, multiplicado por ele próprio na sua potência mais elevada, né? Mais alta no sentido. Ele se multiplicando por si próprio. Então, 9 vezes 9 é 81. Né? Então, tem todo um simbolismo aí. Né? O tempo, 81 meses, o que significa isso? Né? Uma gestação, né, de 81 meses. Uma potência máxima, né? Um livro que tem 81 capítulos. Né? O quadrado mágico que tem 9 palácios. Né? Então, e por aí vai. Né? Então, esse é o mundo que era uma forma também, né, de levar esse conhecimento da coisa, né? Porque hoje em dia a gente às vezes tem uma dissociação entre o conhecimento e a prática. Às vezes a gente está usando aqui, estamos usando o computador, e ele, por exemplo, ele é baseado em códigos binários que está na base do I Ching. Mas é uma coisa totalmente diferente, poderia dizer, mas não é. Né? Tem matematicamente. Né? Então, se a gente for pensar, naquela época, as correspondências também eram assinaladas para que as pessoas pudessem acessar essas lembranças e, não tendo tecnologias, não tendo nada, elas manterem suas referências. Né?
porque Sim, você falou do quadrado mágico, também era a forma como organizava o chão para o plantio, né? isso. Então, você tinha uma série de correlações que aqueles números e aquele conhecimento ele era levado, né, em diversas escalas, do microcosmo, do corpo, né, porque também tem uma correspondência com o corpo, tem uma correspondência com as emoções, tem uma correspondência com as estações, tem uma correspondência com o ciclo de vida humano e das manifestações. Então, assim, é uma forma como se um grande relógio também para que a pessoa fique atenta, né, a essas energias. Então, nesse sentido, eu achava muito lindo quando ele falava isso, porque às vezes uma coisa assim, falou 81, aí no outro, sei lá qual número, né? Mas então, qualquer que seja a tradição, se tem um número, você fica atento, aquilo tem É. alguma coisa que em algum momento Então, por pode ser uma exemplo, abertura para você ter uma compreensão mais aprofundada de alguma coisa. quando você fala 9 dragões, Uhum. tem um sentido, né? 5 dragões tem outro sentido, né? Eu não vou me estender aqui, vou deixar a curiosidade, né? Então, talvez tu também gosta de deixar a curiosidade, né? Então, esse É número, aberto, né? O caminho é aberto. então, número com a associação, né? O que é um dragão, né? O que seria 9 dragões, 5 dragões, né? Então, esses números todos falam de uma representatividade, né? E que a gente começa a entender, né, isso a partir do aprofundamento, né, e da vivência com estabelecer essa correspondência, né? Então, é um caminho muito vasto,